Boa noite, boa noite. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Gente, que bom estar aqui. Ontem realmente foi um desviozinho que eu tive por passar muitas noites sem dormir, lendo, tudo com prazer, lendo, trabalhando, fazendo. Aí ontem, no finalzinho da tarde, uma cefaleia tomou conta de mim e ela queria dizer que ela mandava mais em mim do que eu nela. E fui verificando o que poderia ser, limpando as possibilidades, as probabilidades, até que eu cheguei na última, que dizia cansaço. Então eu solicitei a Franciane Galvão, que por gentileza me substituísse, porque eu precisaria ficar off, ou seja, dormir. E foi o que fiz, e hoje eu acordei no poder. Então estarei aqui com vocês hoje e amanhã para suprir a falta minha ontem. Então eu peço gentileza de agradecer a vocês, porque na verdade eu deixei em boas mãos a live de ontem, que a Franciane só antecipou a live. Então, é bom trabalhar em equipe. Boa noite, Cida, bem-vinda, querida, minha pupila. É muito bom trabalhar em equipe, e quando eu montei a minha equipe de trabalho no Instituto Moura Moreno, eu escolhi a dedo pessoas competentes, pessoas capazes, pessoas comprometidas com a sua evolução, não só profissional, mas também acadêmica. Então eu montei um time bacana, pequeno, enxuto, porém competente. Que no momento em que eu não possa estar por uma questão ou outra, que poderia ser uma grávida, uma cirurgia, que faz parte do meu trabalho, mas não, ontem foi por mim mesma. E eu queria muito estar aqui, mas não dava. Então é a hora que a gente tem que reconhecer o limite do corpo. E quando eu falo disso, de parceria e de equipe e do Instituto, tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Que é a diversidade de pensamento. Gente, se nós somos seres únicos, hello, só há diversidade em tudo. Então, bem-vindo à live de hoje. É um prazer enorme estar com você, porque você é extraordinário, porque é você. E isso é importante. E eu fecho a terceira live, 3 dias seguidos. Eu usei o lenço como um tributo ao Vá de Lenço, uma forma de apoiar, de motivar, de estimular as pessoas que estão num processo de quimioterapia. Boa noite, Priscila Valverde, bem-vinda. Então eu cumpri esse desafio, 3 dias que eu saí, eu fui passear, fui curtir de lenço, recebi algumas perguntas, alguns olhares piedosos por eu estar de lenço, então as pessoas logo pensam que eu também estou com a doença. Uma pessoa chegou ao ponto de chegar para mim e falar assim, você está com câncer? Eu falei assim, não. Então por que você está de lenço? Eu falei, porque hoje é o dia do Vá de Lenço. É uma forma de nós sermos solidários a quem está passando por momentos difíceis. E a cura é certa, tanto que hoje foi tema do Faustão, um médico renomado, que é o Dr. Maluf, esteve lá falando a respeito do câncer. Gente, câncer é mais comum do que a gente possa imaginar, mas tem cura, mas a gente tem que correr logo, com diagnóstico, com tratamento, com cuidado, e estar ao lado da pessoa, apoiando, estimulando, motivando, porque o caminho é este. E falando de diversidade de pensamento, vamos começar a entender o seguinte. X quer falar com Y. X quer se comunicar com Y. Mas X possui o quê? X possui a sua história. E ele precisa considerar que Y tem a história de vida dele. X possui seus valores morais e éticos, religiosos. Y também. X possui a sua formação acadêmica. Y também.
Não importa se este é universitário e este é uma pessoa que tem só o nível 1, fundamental 1, não importa, eles têm formação acadêmica. Este daqui, então aqui era valores aqui, ó, vivência. Tem as vivências. Vivências por quê? Não importa quantos anos tem uma pessoa, ela tem vivências até ali. Do momento em que ela estreou no planeta, ela viveu até aquele momento. Existem as crenças de Y e as crenças de X. E isso é também bastante importante. Tem o papel que X executa e o papel que Y executa. E temos ainda o quê? Os sentimentos de X e de Y. E permeando a tudo isso, porque se eu tenho sentimentos, eu terei pensamentos, eu terei palavras, eu terei ações. Né? Se eu tenho sentimentos, agora escrevendo para vocês entenderem. Eu terei pensamentos, eu terei palavras, eu terei ações. Então, não adianta você querer colocar na mesma medida, na mesma fita, quem é você e quem é o outro, sem considerar essas variáveis. E além disso aqui, tem a variável do momento, do dia, da circunstância, da condição emocional de um e de outro. Então, quando nós falamos em divergência de pensamentos, é isso que dá o sabor da vida. É isso que faz a vida ser única. Porque senão nós seríamos robozinhos, todos andando na mesma trilha. Não, cada um tem a sua trilha, cada um tem a sua forma, a sua maneira de ser e de existir. Então, quando nós chegamos a emitir uma comunicação, nós devemos pressupor este universo que está aqui, para que nós possamos chegar até ele e nos fazer compreender. Por isso que ao final de cada live ou de cada vídeo, a gente sempre diz, se fez sentido, curte, comenta, pergunta, compartilhe. Por quê? Porque é importante saber se você está ouvindo o que eu estou falando. Se você está entendendo o que eu estou transmitindo, as minhas ideias, os meus sentimentos, transmitidos pela minha palavra. Então, sempre é importante a gente entender que o outro não tem a obrigação de saber, de entender de primeira o que nós estamos falando. E isso, quando nós estamos falando em pessoas que têm idades próximas, é difícil. Idades mais distantes também é difícil. Idades mais é também difícil. Todas as vezes que um ser humano se predispõe a se comunicar com outro ser humano, ele está diante de um grande desafio. É a conquista de um novo universo. E nessa conquista, o que é que nós precisamos ter muito claro? O respeito ao outro, a quem é este outro. A moderação na palavra. Se o outro não entendeu, explique novamente, mude as palavras, explique. Não entendeu? Você tem que pegar um outro caminho para que o outro entenda aquilo que você quer passar, aquela informação que é importante. Se por acaso a imagem tremer, porque está cheio de gatinho aqui atrás dos insetos. Então, até os 30 anos de vida, isso aqui é meio flexível, 28, 27, 31, 32, o nosso cérebro vive baseado no exemplo. E prioritariamente no exemplo que nós temos desde a nossa primeira regra de vida, que é feita no nosso primeiro setênio, ou seja, nos primeiros 7 anos. Isso é conversa para uma outra live, mas só para você entender. Quando nós perdemos o segundo dentinho da boca, então essa idade varia de um para outro, você faz a primeira regra de vida. E essa primeira regra de vida você faz modelando, tendo como modelo o seu pai, ou o avô,
a figura masculina que assume o papel de pai naquele momento. Então, você olha aquela pessoa e você vai modelar-se a ela. Vamos pegar um exemplo. Então, isso não importa se menino ou menina, é sempre a figura masculina a modelagem. Então, de repente, você tem aquele pai que é um pai super bacana, mas é um pai alcoólatra. Ele é aquele pai que chega todo troncho em casa tal, mas vai pro chão, brinca com a criançada, se diverte. É o pai que leva o filho, põe o filho em cima do bar, dá uma garrafa de guaraná e paga bolo, paga doce, paga tudo, ou pendura tudo no bar. Essa criança, na hora de fazer a modelagem, ela pode fazer a modelagem acreditando que a postura, a atitude daquele pai é show, é top. E faz a modelagem favorável. Na vida adulta, é aquele amigo, aquele conhecido que talvez você tenha, que é o cara divertido, que a gente convida para as festas, ele conta as melhores piadas, ele é divertido pra caramba, ele é gente boa pra caramba, mas ele bebe demasiadamente sempre. É aquele que fica de porre sempre, em todos os eventos. Mas que a gente convida porque ele é muito gente boa. E a gente convida. Exemplo 2. A criança tem um pai que também é alcoólatra, mas é aquele pai que chega em casa, espanca a mãe, briga com os filhos, quer bater em todo mundo. É aquela vida sofrida, você quer aquele presente e não tem, você quer aquela roupinha e não tem. Você passa vergonha porque seu pai fica caído na rua, então, seu pai tá caído lá na rua, tal, pega, é aquele pai briguento do bar, chega sempre estrupiado, uma necessidade tacanha de tudo que é material em casa. A criança chega naquele momento de fazer a modelagem e fala assim: eu sou contra isso não é bom, eu não quero, eu não aceito, blá, blá, blá. É aquele adulto que quando vê alguém não suporta bares, não suporta festa, não suporta álcool, e quando ele vê alguém começando a beber, mas assim, às vezes o primeiro chopp ele fala: você já tá alto, você já tá alcoolizado, você já não tá falando coisa com coisa. Ele não tem flexibilidade com essa pessoa. Por quê? Porque ele fez a regra contrária àquele pai. Então, essa regra contrária ou favorável, ela será, quem tá aqui, Artemis. Ela estará em top até aproximadamente 30 anos. 28, 30, 32 anos. Já a partir dessa idade, desta fase, existe uma virada no cérebro. O cérebro pega e fala assim: ok, cansei de viver pelo exemplo do outro, agora eu vou trabalhar com o meu próprio vivenciar, com a minha experiência, com a minha vivência. E é aí que é feita a segunda regra de vida. Tem gente que muda de faculdade, tem gente que fica separado, decide casar, decide assumir a sua orientação sexual, decide mudar então de sexo, decide mudar de país, fazer aquele curso, fazer nova faculdade. É uma reviravolta que todos nós passamos. Todos nós passamos. O que acontece é que muitas vezes, por não saber que está passando por essa fase, a pessoa até sofre mais. Porque ela não entende por que aquele casamento agora não está dando certo, por que aquele namoro longo que ia dar em casamento agora não é aquilo que mais que a pessoa quer, porque ela quer mudar de empresa, ela quer mudar de área, de faculdade. Por que isso? É porque o teu cérebro agora, ele está se sentindo pronto para viver até aproximadamente 60 anos pela própria experiência de vida. Então, a partir daqui é a experiência. Até aqui é o exemplo. Então, pensando em todas essas sutilezas típicas do ser humano, típicas do processo neurológico, de que maneira então nós vamos conviver na família, no meio social, de que maneira nós vamos ter uma harmonia do nosso pensamento, uma harmonia do nosso sentimento, uma harmonia nos nossos relacionamentos, através de uma coisa simples, chamada
negociar as divergências. O que é negociar as divergências? É fazer uso daquilo que só o ser humano tem, a palavra, o raciocínio. Ouça o que o outro está dizendo e aí explique para ele o seu ponto de vista. E se ele não aceitou, respeite, o jeito dele é o jeito certo. Não fica batendo na mesma tecla. Não queira gritar, falar mais alto e mais alto e mais alto para que o outro não vai ouvir. Ele não vai entender. Então, negociar as divergências é expor o raciocínio, questionar se o outro entendeu, checar se realmente o outro entendeu o que você quis dizer. Sim, o outro ouviu, o outro entendeu exatamente o que você disse, mas o outro não aceita o que você disse. É o direito dele, é o tempo dele, é o jeito certo. Deste modo, você vai ter discussões e você chega a um final feliz. Caso contrário, fica aquela briga de força, onde não vamos chegar a um final feliz. Pelo contrário, ninguém vai aceitar a opinião de ninguém. E isso, no meio social, na família, é absolutamente comum e corriqueiro. As religiões diferentes, as posturas diferentes, os pais que têm a experiência de uma vida, mas é da vida deles. Não é a experiência de uma vida do filho que está trilhando agora. O mundo é diferente. O mundo tem uma velocidade diferente. Os valores podem ser os mesmos, mas a maneira de agir e o cenário do mundo é outro. Então, a live de hoje é essa. E o fechamento da live de hoje, para toda divergência de pensamento, negocie as divergências através do diálogo, da palavra, da exposição da ideia e da compreensão, da busca para que a compreensão dessa ideia tenha sido perfeita. Foi tudo ok, mas o outro não aceita, é o direito dele. O jeito dele é o jeito certo. Aquele é o momento dele. Respeite. Um abraço carinhoso no seu coração. Foi um prazer ter a sua presença aqui neste domingo. Desejo uma semana maravilhosa, trivilinda. O que é trivilinda? É 3 vezes linda. E a gente volta a se ver amanhã, segunda-feira, às 21 horas, estarei aqui com você. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. E é Kaizen, é melhoria contínua. Porque o melhor ainda está por vir. E o nosso canal do YouTube já está funcionando. E nós precisamos de 100 assinaturas, 100 inscritos para que a gente consiga o nome Instituto Moura Moreno. Contamos com você. Vai lá, inscreva-se no nosso canal. Não terá nenhuma bobagem publicada, somente assuntos que possam levar você à reflexão, ao autoconhecimento, à autoliderança e ao sucesso. O seu sucesso, aquele que você quer. Beijo no coração. Até.